Bom, então agora nós vamos passar para o momento de estudo com o nosso facilitador de hoje, o Álvaro. E vou fazer aqui uma breve apresentação. O Álvaro Mordechai, expositor espírita e judeu, fundamenta seus estudos no Velho Testamento. Fala com fluência o hebraico, entre outras línguas, e obteve anos de preparo em estudos das leis e costumes judaicos em Israel. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo hebreu junto ao Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, saudemos o nosso facilitador. Boa tarde, tudo bom? Uma alegria muito grande nos encontrarmos aqui no Maranhão. Gostaria de agradecer à Federação Espírita do Estado do Maranhão por essa oportunidade. Espero que a tarde passe rápido e que todos nós possamos estar em comunhão de conhecimentos, pois diante ao Espiritismo somos todos aprendizes. E por todos os lugares que tenho passado, tenho procurado levar a Fraternidade Sem Fronteiras, faço um trabalho voluntário de divulgação. A Laís vai se encontrar aqui ao lado, onde nós teremos camisetas à venda, e ela já participou, já foi em caravanas, está indo esse ano para a segunda caravana em Moçambique. E eu vou passar um vídeo aqui, para quem não conhece, conhecer, para que todos nós do movimento espírita, que tanto temos apoiado essa causa, possamos continuar nesse apoio e quem sabe nos dedicarmos com os voluntários, podendo ir nessas caravanas, fazendo apadrinhamentos. Somos a Organização Fraternidade Sem Fronteiras. Somos a união de voluntários, padrinhos, apoiadores. Um movimento que começou em 2009 e hoje une milhares de corações. Acreditamos que a mudança que queremos ver no mundo começa dentro de cada um de nós e convidamos a todos para formar essa grande corrente fraterna por um mundo melhor. Na África, estamos em Moçambique. Acolhemos crianças das aldeias que vivem na extrema miséria. Elas recebem alimentação, cuidados com a higiene, participam de atividades pedagógicas e culturais. As primeiras crianças acolhidas hoje são jovens, recebem auxílio para seguir os estudos e formação profissionalizante. Tem também artes, oficinas, cursos e todo o incentivo à mentalidade fraterna. Água para a África. Em Moçambique, o sentimento de fraternidade perfura poços, fazendo jorrar água limpa e em abundância para as famílias que antes andavam quilômetros para buscar um balde de água suja. A chegada dos poços muda a paisagem do centro de acolhimento Muzumuyo. A terra dá o fruto, o alimento vai para o prato e todos aprendem a respeitar a natureza e plantar para colher. Na África, estamos no Senegal. Apoiamos e mantemos o orfanato Chemin du Futur, que tira meninos das ruas de Dakar e dá a eles moradia, estudo, disciplina, cuidados com a saúde e capacita para um bom futuro. Na África, estamos em Madagascar. Uma das realidades mais comovedoras que encontramos. 850 mil pessoas passam fome e sede. Água só comprada. As famílias tomam banho só quando chove e bebem água suja. Unimos esforços. Acolhemos todas as crianças que viviam na rua sem estudar, pedindo migalhas. Hoje elas recebem refeição, atenção à saúde, participam de atividades culturais e todas estão na escola. Juntos, voluntários, colaboradores e comunidade, construímos o Campo da Paz e todos os dias 4.000 crianças e mães recebem alimentação, escovam dentes, tomam banho, lavam suas roupas e bebem água limpa. Cidade da Fraternidade.
Ganhamos o terreno, lançamos a campanha e, unindo corações, estamos construindo 100 moradias. Em volta delas, área para cultivo sustentável, armazenamento de produção, oficinas de trabalho, escola, posto médico, espaço de convivência e lavanderia coletiva. Caravanas sem fronteiras vão à África. Médicos, dentistas, engenheiros, profissionais de diferentes áreas, padrinhos da causa, vão a Madagascar e Moçambique, atendem milhares de crianças, trabalham, servem, vivenciam fraternidade e tornam-se multiplicadores da causa. No Brasil, estamos no Nordeste. Abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com microcefalia. No Centro de Apoio Integrado do IPESC, as crianças recebem o tratamento necessário. Quanto mais cedo, maior a chance de se desenvolver. É acolhimento e esperança para mães e filhos. No Brasil, estamos em Campo Grande. A música toca o sentimento e inspira novos e melhores caminhos. Jovens da periferia da cidade têm a oportunidade de estudar música e integrar a Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel. É instrução para a vida. Brasil, um coração que acolhe. Estamos na fronteira do Brasil com a Venezuela. Jovens, famílias inteiras atravessam a fronteira para o Brasil em busca de uma chance. Tentam vencer a mais grave crise humanitária que o país já viu. Voluntários, empresários, apoiadores, todos unidos para ajudar as famílias venezuelanas. Construímos um centro de acolhimento onde as famílias recebem alimentação, dormitório, oficinas de trabalho e apoio para serviços sociais. Em todos os projetos, um sonho de fraternidade. Em todas as ações, o sentimento, a doação dos padrinhos que sustentam a causa. No Brasil e em vários países, a mobilização por um mundo melhor. A obra coletiva se multiplica pela sensibilidade e apoio de muitos corações. Vamos juntos mais longe, cada um fazendo um pouquinho, e todos ajudando a acabar com a fome e a construir um mundo de paz. Então vamos lá, a Fraternidade Sem Fronteiras, a gente teve a oportunidade de ver o vídeo, hoje são quase 15 mil assistidos por dia e nós contamos com o apoio de todos vocês que puderem colaborar. Tá bom? Essa tarde nós vamos falar, o convite do primeiro encontro do NEP, é a doutrina espírita, a tradição judaica, aplicadas à compreensão e vivência do Antigo e Novo Testamento. É um tema bem complexo. Nós vamos trabalhar uma construção de conhecimento, como diz o meu amigo Haroldo, em alguns momentos de emergência, máscaras de oxigênio poderão cair. Nós faremos essa construção de conhecimentos e teremos que passar por alguns momentos um pouco mais complexos, mas ao final eu espero que todos consigam aprender um pouco mais. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis de Moisés. O livro de Gênesis, ele foi escrito há 3.500 anos atrás, aproximadamente. Mas para que nós possamos compreender, é necessário não só que nós voltemos a 3.500 anos, mas muitas vezes ao princípio da humanidade. E também ao primeiro hebreu de todos os tempos, Abraão. Conta-nos a história que Abraão, que era nascido na cidade de Ur, na Babilônia, ele se encontrava, certa feita, junto a seu pai, que possuía uma loja de ídolos. Uma loja de ídolos, como todo judeu, ele tinha sua lojinha, daí vem a tradição, e ele vendia ídolos para o povo da Babilônia. Abraão, certa feita, em uma parábola de encenação, e daqui já inicia um aspecto importante
para que nós compreendamos dentro da tradição judaica. Porque no Novo Testamento nós encontraremos a passagem das figueiras, a passagem dos vendilhões do templo, onde se dará o mesmo efeito necessário para com as parábolas de encenação. São uma espécie de dramatização. O povo judeu possuía, pelo menos naquele tempo, na sua maior parte, uma tradição oral. Nem todos eram alfabetizados. E apenas o conhecimento oral, às vezes, não se era necessário. Então se fazia uma espécie de encenação para que estivesse gravado na memória, no psiquismo, no momento dos quais vivia o povo hebreu. Daí então, o pai de Abraão, dado momento, sai de sua loja. Abraão pega um pedaço de pau e quebra os ídolos de seu pai. Parábola de encenação. Por isso é importante que seja dito que é uma parábola, pois não está se dizendo que isso deva ser feito, mas foi importante naquele momento. Para que estivesse gravado. E então, seu pai, ao retornar, ele se depara com aqueles ídolos quebrados e ele fala: quem foi que fez isso? Abraão pega aquele pedaço de pau, coloca sobre um pedestal onde se encontrariam alguns daqueles ídolos e ele diz: foi esse que aqui se encontra. Seu pai: mas como é possível? Como seria possível que um pedaço de pau quebraria toda a minha loja, todos os ídolos? E Abraão então lhe responde: se você não acredita que nem mesmo uma loja pode destruir, quanto mais ser o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. No livro de Gênesis, Abraão, que inicia a tradição do povo hebreu, ele traz um aspecto que vai romper com todos os povos antigos da humanidade. Os povos antigos se encontravam mergulhados no politeísmo, na adoração de ídolos. E Abraão começa a trazer isso de uma forma nova, até aquele momento, para a humanidade. Daí então, se perguntássemos para o mais simples dos agricultores: o que há de haver em pequena semente? E ele poderia nos dizer: frondosa árvore. Por todas as vezes que nos depararmos no livro de Gênesis com aspectos das leis divinas, nós iremos nos deparar com esses aspectos em um estado de germen, que através da segunda, da terceira e, como veremos, em continuação eterna, a revelação dos aspectos das leis, dos aspectos da compreensão das leis divinas. E pedimos auxílio, nesse momento, para Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador. Pergunta 270. Ele nos trará aspectos que nos trarão facilidade para compreender os subsídios necessários para que possamos adentrar ao livro de Gênesis. Pergunta 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Então, questionam a Emmanuel se seria Moisés um missionário, examinando seus atos enérgicos de homem, a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime missão da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações em face à humanidade ignorante e materialista. Nós compreendemos que naquele momento da história, naquele momento em que a humanidade perpassava, era necessário que um homem enérgico impusesse de uma maneira enérgica os primeiros passos da lei
os primeiros passos da justiça para com o próximo e para com Deus. Na próxima pergunta, 271, Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? O profeta de Israel deu as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos. Moisés, a missão da justiça, aplainar os caminhos para que o Cristo pudesse trazer a lição insuperável do amor e, por conseguinte, nos dias de hoje, para que nós pudéssemos viver o cristianismo redivivo, o Consolador prometido, para que nós pudéssemos viver, para que nós construíssemos no psiquismo da humanidade, como uma forma geral, os aspectos necessários para que nós estivéssemos prontos a receber a verdade como parte importante do caminho de evolução de nossos espíritos, individual e coletivamente. Pergunta 275. Os 5 maiores livros da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem? Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si no todo. Aqui Emmanuel nos traz um ponto que será muito importante nessa tarde para todos nós. Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si. Todos. Então, para que nós possamos compreender o Evangelho, é necessário que nós compreendamos a primeira revelação. Ontem mesmo estava conversando com Marina, que é psicóloga, e eu fiz o seguinte questionamento a ela: é possível caminharmos a construção de um futuro sem que estejamos em paz com o nosso passado? E ela, como psicóloga, me disse não. Hoje, vivendo em um mundo de regeneração, será que é possível nós caminharmos para a regeneração íntima da nova moral, regenerando a moral do Cristo em nossos corações, sem que nós estejamos em paz com o passado que por tantos milênios permaneceu descompreendido? Mas hoje nós temos um sol que ilumina as nossas consciências, a doutrina dos Espíritos, que nos trazem luz, não somente as letras, mas o Espírito que permaneceu apagado. Como nos diz Paulo de Tarso, a letra mata, o Espírito vivifica. É importante que nós façamos todo esse caminho, que nós percorramos os textos da primeira revelação e da segunda revelação, buscando o Espírito, a essência. Quando nós, por exemplo, lemos a obra, a bibliografia de Mahatma Gandhi, com talvez 500 páginas, nós podemos dizer que nós compreendemos Mahatma Gandhi? Quando nós lemos a lei de Moisés, nós não podemos dizer que nós compreendemos o Espírito, mas à luz da doutrina espírita se torna mais fácil a construção, os caminhos que devem ser percorridos com dedicação, com seriedade e principalmente com muita humildade, pois não é de meu interesse e não é de minha capacidade passar todo o conhecimento que nós veremos que se encontra em estado de germe. E nós veremos, como a Lúcia disse, a Torá, o Velho Testamento, assim dizendo, os 5 livros, primeiros livros de Moisés, possuem 70 facetas. Outros expositores trarão diferentes pontos, que nada vem a chocar. Ela, muito pelo contrário, vem a complementar. Nós possuímos um livro
dentro da tradição hebraica, um compêndio de livros, que se chama Talmud. Nós temos o Talmud Yerushalmi, de Jerusalém, e o Talmud da Babilônia. Nesse conjunto de livros é feita discussões das leis, das tradições orais, dos 70 maiores sábios da época. E nós vemos, durante esse processo de construção dos conhecimentos, da síntese das leis, quando se diz que Paulo de Tarso era doutor da lei, ele possuía pleno conhecimento desse compêndio de leis, de discussões. Hoje, o Talmud, ele é utilizado nas escolas da Coreia do Sul para desenvolver o intelecto, uma nova inteligência pouco explorada ainda no Ocidente, e ele é utilizado na Universidade de Harvard, no curso de Direito, também para que se desenvolva esse conhecimento, essa inteligência diferenciada para a maior parte de nós no mundo ocidental. Então nós vemos, por diversas vezes, opiniões que parecem se chocar em extremos, mas elas caminham para a conclusão de um único pensamento. Então, é importante essa frase para que nós compreendamos que será necessário e será feito esses links, essas ligações entre todos os textos bíblicos à luz da doutrina espírita. E por último, a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sobre a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sobre a misericórdia e a sabedoria de Deus. Nós então necessitamos entender que não apenas Moisés foi um grande missionário divino, mas que todos aqueles que possuem a sua contribuição na primeira revelação, eles estavam diretamente orientados pelo próprio Cristo, para preparar o seu caminho de amor. Somente assim, com esse auxílio de Emmanuel, nós agora caminharemos para mais alguns pontos. Como a ideia é que seja um seminário um pouco longo, então trouxe as referências. Geralmente eu faço a citação, mas eu trouxe as referências de muitos dos lugares, muitos dos textos, da onde saem essas ideias que começaram a ser reveladas, renovadas pela família Abreu, em Minas Gerais, na importante papel de Honório Onofre Abreu, hoje com Haroldo Dutra Dias, que também tem trazido, e tantos outros, como Severino Celestino e tantos outros, que vem trabalhando nesses aspectos para que nós estejamos em paz com o nosso passado, para que nós possamos ter mais compreensão. Então, no livro A Caminho da Luz, capítulo 3, Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça. Aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consequência, pelo cumprimento, consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limite. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo sentir os sagrados triunfos do futuro, prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixava para trás de si todo um mundo de afetos, não obstante, os seus corações
empedernidos na prática do mal. Seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados nas noites dos milênios, na saudade e na amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, só não seriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Nós sabemos, através de Emmanuel, que o sistema de capela encontrava-se em transição planetária, num processo semelhante ao do qual vivemos hoje. Estava em transição como um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Daí então, aqueles espíritos que não acompanharam moralmente a evolução do orbe, eles seriam compelidos no processo de transmigração entre mundos a reencarnarem em um orbe compatível com as suas condições. Mas esses aspectos que aqui nos traz Emmanuel, o saudosismo e a amargura, pois vindo de um orbe muito mais evoluído, sendo compelidos a encarnar na Terra, quando ainda estava no processo de transição do homem de Neandertal para o Homo sapiens. Esses espíritos habituados com a evolução de um orbe, para nós, ainda em comparação, muito mais evoluído que o nosso, eles então se encontraram compelidos a encarnar para auxiliar fisicamente no desenvolvimento do neocórtex, para encarnar nas cavernas, deixando não apenas afetos, mas encontrando as tantas dificuldades de um mundo primitivo. Nós então encontraremos nas escrituras do povo hebreu esse sentimento de saudade e de rebeldia. Como o próprio Emmanuel nos diz, rebeldes tutelados pelo Cristo. São aqueles espíritos que irão se destacar muitas vezes na história da humanidade como grandes líderes em função de seu intelecto, dominando nações, mas com a dificuldade de aprender a moralidade, mas com a expiação, a reparação, mas também com o caráter missionário de impulsionar nesses aspectos dos quais já galgaram esses conhecimentos, já galgaram essa evolução do espírito. Eles irão encarnar na Terra, mas é importante que nós tentemos localizar nos textos esses aspectos. E um dos pontos onde nós podemos compreender, no Salmo 137, para que fique ilustrado para quando vocês, em outras oportunidades, forem se dedicar ao estudo desses textos do Velho Testamento, onde vocês possam localizar. Salmo 137 de Davi. Álvaro, pode até pedir para quem trouxe a Bíblia localizar para acompanhar, né? Quem trouxe a Bíblia pode acompanhar. Salmo 137, que aí, né? Até que horário essa primeira parte? Até 16h45, aí você vai. Às margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Sobre seus salgueiros, pendurávamos nossas harpas, pois os que nos capturaram nos exigiam canções, e os nossos atormentadores pretendiam que os alegrássemos, dizendo: cantai para nós algum dos cânticos de Sião. Como poderíamos nós entoar o cântico do Eterno em terras estranhas? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que perca a minha destra a sua destreza, que se colhe minha língua ao palato, se eu não me lembrar de ti, se eu não mantiver as recordações de Jerusalém acima de minha maior alegria. Esse salmo é atribuído ao profeta Jeremias, o profeta
que fez a predição do exílio do povo judeu à Babilônia, a primeira diáspora, a diáspora de Nabucodonosor, quando o povo judeu passou pela escravidão na Babilônia. Daí então, nós vemos que o povo judeu entoa sobre Jerusalém, sobre Sião, sobre o templo. Mas o interessante é notarmos que mesmo quando em Jerusalém, mesmo quando tínhamos o templo erguido, ali se entoava cânticos a Jerusalém. Não seria um contrassenso? São os espíritos capelinos que estão cantando a saudade não de Jerusalém, não da terra prometida propriamente dita, mas estão cantando a saudade, o saudosismo do sistema de capela. Na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Paulo e Estevão, logo após Paulo converter seu coração às portas de Damasco, ele caminha e encontra Gamaliel algum tempo depois. Gamaliel foi o mestre de Paulo de Tarso, ele é um membro do Sinédrio. O Sinédrio seria para nós como se fosse o Senado, a Câmara dos Deputados, o STF, todos juntos reunidos. Os 72 maiores sábios do povo judeu, ali se encontrava para julgar a lei, para legislar e para julgar aqueles que transgrediam. Gamaliel foi um dos maiores sábios de seu tempo. Ele foi neto de Hilero, que é narrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na psicografia de Chico, igualmente, como ministro das Relações Sociais do Orbe, que encarnou pouco antes de Jesus para preparar o coração do povo judeu para a benevolência. Existiam-se duas grandes escolas contemporâneas a Jesus. Duas grandes escolas, a escola de Shammai e a escola de Hilero. A escola de Shammai era uma escola que pregava os rigores da lei judaica. E a escola de Hilero, a benevolência. Conta-nos no Talmud Babli, no Maseret Shabbat, que certa feita um simples homem chega a Shammai, Rav Shammai, o grande sábio da Torá, dessa escola que pregava o rigor, a severidade, a palavra em hebraico. Ele então chega a esse homem e fala: como posso eu saber o resumo de toda a Torá no tempo em que eu possa ficar em um único pé, e aquele branco em um único pé? E ele diz: vai embora, seu tolo, a Torá não é para você. E então ele vai até Hilero. Chegando a Hilero, ele então faz a mesma pergunta. E Hilero lhe diz: não farás a teu próximo aquilo que não queiras que faça com você. Todo o resto é apenas explicação. Então, Gamaliel, neto de Hilero, apresentado como ministro das Relações Sociológicas do Orbe, ele, um mestre bondoso e amoroso, ele diz a Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, ele diz a Paulo de Tarso. Paulo pergunta sobre o que seria a terra prometida. E então ele responde: a terra prometida não se encontra em um lugar físico. Ela se encontra nos corações daqueles que escolhem caminhar com o Evangelho do Cristo. Gamaliel, ele compreendeu a missão de Jesus naqueles tempos e se afasta do Sinédrio em função disso. E ele explica qual é o significado. Então são os corações que se encontravam há muitos milênios, afastados pela rebeldia das leis divinas, da moralidade. E aonde se encontra a terra prometida? Em todos os lugares. Como o próprio Jesus, na conversa
e ler no mesmo livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz: não há lugar santo na terra, todos os lugares são santos. Depende de nós caminharmos com o Evangelho, depende de nós caminharmos a nossa terra prometida. Daqui então, vamos para um outro aspecto importante. O povo de Israel, dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterada os seus caracteres através de todas as mutações. De todos os povos antigos da antiguidade, o povo hebreu, hoje, se eu me encontrasse com um antepassado há 3.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, eu teria toda a possibilidade de conversar como estou conversando com vocês, na língua hebraica, com as mesmas palavras, com a mesma tradição. E isso, um dos pontos que faz o povo judeu se manter dessa forma por milênios, até os dias de hoje, nós vamos ver aqui, examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. E Emmanuel irá nos dizer sobre como se enclausura o povo hebreu no exclusivismo. Nós vemos com outros povos exilados de Capela, como por exemplo os hindus, que eles se diversificam em castas. O povo judeu, ele se enclausura a cada dificuldade mais e mais, e fortalece mais e mais uma fé inabalável. Por todas as dificuldades, nas convivências espinhosas com os povos primitivos, o povo judeu se utiliza disso para se enclausurar e para fortalecer a sua fé. Dessa forma, nós veremos que o povo judeu vai passando seu conhecimento, não apenas de todo o povo para todo o povo, mas apenas de mestres para escolhidos discípulos. Não são todos os judeus que possuem ou possuíram, nos tempos antigos ou até os dias de hoje, a condição de encarar os textos bíblicos e compreender. Essa tradição, ela é passada de maneira muito enclausurada, muito simbólica, muito secreta. Emmanuel vai nos dizer que é um labirinto e um repositório de conhecimentos. Ainda no caminho da luz, aqui, o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos. E somente os mestres da raça poderiam interpretá-los fielmente nas épocas remotas. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas, simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante, a sua feição esfingética é um conjunto, um poema de eternas claridades. Quando nós olhamos para os outros povos exilados de Capela, quando, por exemplo, nos deparamos com os gregos, nós podemos, de imediato, pensar em suas inteligências voltadas para a filosofia, para templos imperiosos esculpidos no mármore branco. Quando nós pensamos nos romanos, estão ao nosso dispor esses templos arquitetônicos, esculpidos por todos os lugares onde tenham passado esse povo. Quando nós nos deparamos com os hindus, encontramos hoje cidades escavadas em meio à Índia, com mais de 6.000 anos, sobre criteriosa arquitetura. Quando nós nos deparamos com os egípcios, as pirâmides se encontram para tantos ainda
como enigmas sobre como foi aplicada a arquitetura, a matemática, a astronomia. Mas quando nós nos deparamos com o povo hebreu, aonde estão os seus templos de pedra? Emmanuel nos explica que esses templos, esses monumentos, estão constituídos nas escrituras, é uma arquitetura textual. Esse processo, ele é passado há milênios. Como ele diz, simbolicamente. Quando nós pegamos uma palavra em hebraico, essa palavra, muitas vezes, nós veremos algumas, muitas vezes, essas palavras, elas possuem grandes entendimentos. Elas não possuem uma tradição, mas uma tradição filosófica, não uma tradução. Daí então, é comum quando alguns se debruçam a aprender o hebraico para efetuar traduções, se depararem com erros. Pois uma única palavra, muitas vezes, traz uma ideia milenar, traz uma tradição milenar. Daí então, a dificuldade. Mas hoje, à luz da doutrina espírita, nós temos o auxílio dos espíritos superiores para que possamos nos deparar com essa característica. E então, alguns dos pré-requisitos que nós falamos. Palavras voltadas a um povo embrutecido, rebelde em sua essência, e que manifesta esse saudosismo de seus corações, o afastamento não apenas do sistema de capela, mas o afastamento da essência de servir a Deus. E ele vai trazer no seu psiquismo, isso vai trazer esses aspectos em seu espírito. Serão tratados de assuntos da mais alta complexidade filosófica e espiritual. Às vezes, nós nos deparamos com a leitura e pensamos que se tratam de historinhas. E é interessante que nós comecemos a aprender, eu como judeu, vivi e aprendi em São Paulo, em Israel, no interior de São Paulo, com grandes mestres da Torá. Nós começamos a aprender desde muito jovem, desde muito criança. A minha sobrinha tem 3 anos, completou agora. Antes, com 2 anos e 8 meses, eu estava na casa de meu irmão e ela pediu um pirulito. E meu irmão falou, eu te dou, mas você vai ter que repetir em hebraico esse versículo. E dessa idade, nós começamos a aprender os significados dos versículos, a poesia da leitura do texto em hebraico. Porque quando nós olhamos as traduções, nós não nos deparamos com a sonoridade, com diversos aspectos. Quando eu estava em Israel, com 18 anos, dos 18 aos 21, eu estudei em uma yeshiva, onde se formam rabinos, na cidade de Haifa e Jerusalém. E numa tarde como de hoje, uma tarde de sábado, nós tínhamos o costume de sair pela cidade com balas, fazendo com que as crianças nos parquinhos, nas praças, repetissem os versículos da Torá, para assim então que elas aprendessem. Nós, como dissemos, temos esses textos orientados pelos mais diversos profetas e médiuns. Temos esses ensinamentos transmitidos cuidadosamente de mestre para alunos. Quando eu digo cuidadosamente, por diversas vezes, em desdobramento, alguns dos grandes rabinos que me ensinaram vieram me perguntar o que eu fazia com aquele conhecimento que me foi passado com tanta confiança. Quando nós lemos a história de Paulo, nós nos deparamos com isso, com a dificuldade que encontra ele ao transmitir esses conhecimentos, como diz ele naqueles tempos, aos gentios. E uma linguagem, o hebraico, no Talmud, o aramaico, no tempo de Jesus, nos diz Emmanuel, que os homens mais simples falavam o aramaico e os catedráticos, os estudados, falavam e pregavam nas sinagogas o hebraico. Daí então Emmanuel nos explica que Jesus pregava aos esquecidos. Portanto, ele falava
como de costume, o aramaico, os homens mais simples. E é interessante que no Talmud existe uma expressão que Amélia Rodrigues, muitos dos espíritos, quando eu leio algumas das obras psicografadas, eu me deparo com as traduções literais dos termos em hebraico. E é bem interessante que muitas vezes, no Primícias do Reino, quando eu estava lendo, ela usa a expressão homens da terra. Essa expressão encontra-se no Talmud, Haaretz. Aqueles, os mais simples, os lavradores, eles eram desprezados em Jerusalém. E quando nós nos lembramos que Jesus nasceu em Nazaré, e aquela frase que é dita no Evangelho, nada de bom poderia vir de Nazaré, porque ali estavam apenas aqueles distanciados do estudo avançado das leis, das práticas, dos costumes, dos simbolismos do povo hebreu. E agora, como nos disse Lúcia, da onde vem que a Torá possui 70 facetas. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, ele nos diz: não é a minha palavra como fogo e como um martelo que despedaça a rocha. Conta-nos a tradição do povo hebreu que nós não possuímos apenas a Torá escrita, mas nós possuímos a tradição oral. E quando estava todo o povo judeu, narra-nos que seriam por volta de 600.000 almas. Todo o povo judeu. Mas quando nós pensamos em 60.000 almas, existe uma festa que se chama Hanukkah, a festa das luzes, onde se celebra entre aspas, milagre de que a Hanukkah permaneceu por 9 dias. O óleo foi possível, o óleo do templo, ele se deu por 9 dias e não seria suficiente, talvez, para um. E daí então, existe uma vela, que não é exatamente uma vela, que ela é acendida no óleo, que ela acende, ela se chama Shamash. Ela acende outras velas. E quando assim nos diz 60.000 almas, existe uma relação dessa festa, do Shamash, para com essas almas. Não são 600.000 espíritos degredados de capela que formaram o povo judeu, o povo hebreu. Mas seriam como se cada um desses 600.000 fossem como o Shamash, que quando acende as outras 9 velas, passam seu brilho, mas não perdem sua luz. É um significado para, como se fosse um representante de uma família espiritual. Então nos diz que quando estavam esses 600.000 espíritos no Monte Sinai, Moisés sobe para receber as tábuas da lei e traz a Torá escrita e a tradição oral que vem desde Abraão. Ele nos diz então que ali, por ser a palavra de Deus, por entre aspas, simbolicamente, ser a palavra de Deus transmitida, ela foi totalmente rompida e fragmentada. E cada um de nós, muitas vezes estudando, temos acesso a diferentes facetas. Mas por que 70? Será que nós deveríamos cessar o estudo após compreender os espíritos crísticos? Só saberiam 70 interpretações? Não. 70 é 10 vezes 7. O número 7, ele é a completude. Então são 10 vezes a completude. Pois quando nós procuramos cada um nos completar nesses raciocínios, nos entrar em comunhão de conhecimentos, nós então nos tornamos aptos pela divisão a alcançar o verdadeiro, a melhor compreensão. Mas 70, perfeita união. Mas quando nós nos enclausuramos em apenas um desses aspectos, em apenas um desses pontos,
nós nos fundamentalizamos, nós nos tornamos fundamentalistas. Nós então deixamos as outras 69 facetas. Nós então deixamos 10 vezes a completude. Nós deixamos a perfeita união. E o que nós mais vemos durante a história da humanidade é fundamentalizar as opiniões. Daí então o motivo pelo qual se dá 70 interpretações. E então nós vemos que aproximadamente a partir do ano 380, quando é adotado o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e existe uma associação da política à religiosidade do cristianismo primitivo, ele perde as suas essências, como nos diz Emmanuel, e então passam-se a esquecer e transformar-se em dogmas muitos dos conhecimentos do povo hebreu. Daí então nós, muitos de nós, que estamos reencarnando há milênios no mundo ocidental, nós adquirimos em nosso psiquismo, talvez não apenas um esquecimento, mas até um certo preconceito quanto às escrituras antigas, quanto às escrituras bíblicas da primeira revelação. Daí então esse processo, ele é realmente um processo onde exige esforço, pois nós temos que ir contra o nosso próprio psiquismo, contra o próprio conhecimento que se dá, com o próprio conhecimento que se foi solidificado, entre aspas, em nosso espírito. Nós precisamos procurar, com a luz da doutrina espírita, trazer, equalizar, como um diapasão de conhecimentos, colocar esses conhecimentos não apenas para que se tornem adornos intelectuais, mas para que elas possam se tornar ferramentas de nossa consciência para a evolução de nosso espírito, para que possamos contribuir com o conhecimento milenar de nossos espíritos, pois muitos de nós vivemos na primeira revelação. Estamos chamados hoje como trabalhadores da última hora, por termos falhado dentro do caráter da primeira revelação, na segunda revelação, e nós temos mais uma vez a visita do Cristo aos nossos corações, como fez ele na passagem da figueira estéril, a fim de verificar esses frutos em nossos corações. Como deve ser o nosso esforço para equalizar esse passado tão rico? Será que seria prudente desvalidarmos o conhecimento milenar de tantos missionários que vieram dentre o povo hebreu como estudiosos do Velho Testamento, para que nós, desprezando isso, pudéssemos caminhar em paz para a regeneração da humanidade? Essa reflexão é importante para os nossos corações. Aí então, farei aqui a leitura do livro, uma primeira passagem apenas, do livro de Gênesis, primeiramente em hebraico e depois em português, para que nós possamos ouvir a música que eu disse, a poesia que se encontra. Muitos de nós teremos as lembranças como nós tivemos na viagem que foi feita junto ao Haroldo, Primícias do Reino, que o Alan se encontrava, a Celana, a Lúcia. Nós vivemos momentos de saudade em nossos corações daqueles tempos. Daí então, tantos espíritos desencarnados que aqui se encontram, e tantos encarnados que vão se recordar. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu, ve'hu ve'achoshech al penei tocham, ve'aruach Elohim merachepet al penei hamayim, vayomer Elohim yehi or, vayara Elohim et haor kitov, vayibdel Elohim ben haor uben hachoshech, vayekra Elohim laor yom ve'lachoshech kar halayla, vayechi erev vayechi boker, yom echad. Deixa eu ver se eu tenho. No início, Deus criou céus e terra. No início, criou Deus
céus e terra. A terra era sem forma e vazia, com a escuridão sobre a face das profundezas. Mas o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. Deus disse: seja luz. E a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa. Deus dividiu entre a luz e a escuridão. Deus chamou a luz dia, e a escuridão Ele chamou noite. Era tarde, era manhã. Dia 1. Isso foi o que tu deixou em hebraico, né? Isso. Então vamos ao primeiro versículo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus céus e terra. Nós estamos nos dirigindo, vemos Moisés dirigindo palavras a um povo simples, nômade, simples agricultores, que possuíam como referência de universo os céus e a terra, o que alcançavam os seus olhos. Céus e terra, água e fogo, é o que o povo judeu, nessa linguagem simbólica, se utiliza para representar os extremos, o que se encontra entre os extremos opostos. Ou seja, a completude do mundo material. No princípio, Deus criou o universo. Quando nós vemos aqui, Bereshit bara et. Hashamayim, céus, e terra. Aqui nós vemos outro e. É a palavra que está simbolizando e. E significa Aleph, Taf. Ele era desnecessário dentro da ortografia hebraica. Poderíamos falar Bereshit bara Elohim, Hashamayim, sem et Hashamayim, viet haaretz. Por que se encontra aqui Aleph, Taf, como foi traduzido para o grego? Quando Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega. Toda é o que nos traz a compreensão de que não se trata apenas da criação de nosso mundo, pode ser também, mas de todo o universo. A completude toda foi criada por um único Deus. O princípio está depois de Deus, pois Ele tem um Criador, um único Criador. É rompida toda a ideia politeísta do mundo com um único versículo. Dentro desse versículo, eu costumo dizer que se nós não fôssemos, e nós veremos um pouco mais à frente, espíritos tão rebeldes, talvez não precisaríamos de 5 oceanos de tinta gastos para a compreensão de Deus e do amor ao próximo. Antes do princípio, encontra-se o Criador. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Causa primária. Bereshit, princípio. No princípio. Causa primária, inteligência suprema. Aquele que criou todo o universo possui a sua inteligência muito maior, a onisciência, do que tudo aquilo que se dará depois. Daí então nós compreendemos que espíritos crísticos, mesmo estando em perfeita comunhão com o Pai Celestial, possuem suas inteligências sempre relativas. Nada do que foi criado por Deus poderá concorrer dentro do conhecimento com Deus, pois Ele é o único Criador. Bará, esse verbo em hebraico, ele só se encontra nesse versículo da Torá. É um verbo que não existe grande utilização no hebraico hoje, naqueles tempos. Rambam, que viveu na região da Andaluzia, ele chegou a ser médico de Saladino, que também é descrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Existe, se não me recordo, na cidade de Granada, uma estátua em homenagem a ele como filósofo, médico, um grande pensador do século XII. Ele nos diz que todas as derivações da matéria são criadas a partir de uma única substância. Nós encontramos aqui
o que nos traz Allan Kardec e os espíritos superiores como fluido cósmico universal, como sendo da onde é esculpido todo o universo. As milhares de derivações, infinitas derivações, como nos dizem os espíritos superiores, do fluido cósmico. Esse conceito é trazido dentro do Velho Testamento, no primeiro versículo. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Por demais, grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente material, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações, como esta sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente do espírito, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria a qualidade que a gravidade lhe dá. Pergunta 27a. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dizemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais útil, que se pode mais sutil, que se pode considerar independente. Depois a pergunta 28 e 29, é interessante nós nos depararmos quando Kardec nos explica, em meados do século XIX, sobre matéria, espírito, fluido cósmico universal. Nós vemos que Kardec faz a perfeita abordagem filosófica do que a ciência iria trazer. Como nos diz Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos explica que aqueles que trabalham pela ciência se tornam sacerdotes do espírito. A ciência caminhou para a compreensão de que a matéria vibra. O espírito, não como nos diz Kardec, não pode ser, não é matéria como vós conheceis, mas alguma coisa tem que ser. Ele diz filosoficamente que tudo no universo é matéria. E o princípio inteligente, como vem nos trazer Emmanuel e Leon Denis, na obra O Problema do Ser e o Destino da Dor, Leon Denis, e Emmanuel também nos traz, o princípio inteligente encontra-se dormitando, gravitando sobre o mineral. Nós vemos que não existia esse conhecimento de eletricidade, de matéria, o conhecimento de que a matéria seria energia. Mas nós vemos nesse primeiro versículo que é trazido que toda a matéria do universo, ela há de vir de algo que é descrito pelo povo hebreu como tzimtzum, uma diminuição de Deus. Seria como fluido do pensamento. O primeiro estudo que eu fiz do Livro dos Espíritos, eu lembro que estávamos estudando essa matéria, essas perguntas, e eu disse, eu conheço esse aspecto em um livro que foi escrito no ano 1700, por volta do ano 1700, Sefer Tanya. E ele explica que tem que vir do pensamento de Deus, mas é uma contração, sim, uma contração de Deus.
para que daí fosse derivada toda a outra matéria. É o fluido cósmico universal de maneira mais filosófica ainda do que nos traz Kardec. Dentro do primeiro versículo. Mas temos outros aspectos. Nós podemos... Pergunta 2 do Livro dos Espíritos. O que podemos entender por infinito? Aí eu pergunto a vocês, quantos números existem entre 1 e 2? Infinitos. E de 2 a 3? Infinitos. Então temos um infinito menor, um infinito maior. Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido, todo o desconhecido é infinito. Poderíamos dizer, pergunta 3, que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem. Insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. No primeiro versículo, Deus cria todo o infinito. Nós temos um pensador, um grande rabino, que diz: Deus inicia aonde termina o infinito. Deus é o criador do infinito. Então ele não poderia ser infinito. Ele teria que estar além. No primeiro versículo do livro de Gênesis. Deus é único, um único Criador, está antes do princípio, um único Criador para todo o universo. Imaterial e imutável. Deus não pode ser material, pois a matéria é criada por Deus. Deus não pode ser imutável, pois sendo onisciente, toda a criação estaria pautada na sua suprema inteligência, e a matéria, ela sim é transformável, ela sim é mutável. Daí então Deus não poderia ser imutável. Deus é onipotente, pois todas as forças do universo foram criadas por Ele, são subderivações. Todo o poder do mundo, do universo, ele é relativo ao poder de Deus, bom e justo, pois se não fosse a vontade de Deus, não existiria todo o universo. E Allan Kardec nos traz na obra o Espiritismo na sua mais simples expressão, como sendo o ensinamento mais importante que nos traz a doutrina espírita. Deus é a causa primária, inteligência suprema de todas as coisas. Porque, em função disso, nós conseguimos compreender os atributos da divindade. Compreendendo os atributos da divindade, que são esses os quais nos traz o Livro dos Espíritos, nós passamos a nos tornar pensadores, e não apenas conhecedores. Nós passamos a compreender que todo e qualquer aspecto que vá contra qualquer atributo da divindade, ele se encontrará fora do contexto. É esse o principal aspecto que se debruça Allan Kardec na compreensão, na codificação da doutrina dos Espíritos. Filosoficamente, nós encontramos em estado de germe para aqueles homens dificultosos, rebeldes, brutos, em palavras simples, enigmáticas. Essa compreensão é possível para todos acompanhar esse raciocínio? Evoluir é ganhar complexidade. Nós vemos, ainda não entraremos com tanto afinco nesses pontos, porque nós queremos aqui caminhar por um sentido mais moral e para o Novo Testamento, mas evoluir é ganhar complexidade. Nós vemos o princípio inteligente evoluindo, o espírito com E minúsculo, evoluindo, e à medida que o espírito evolui, do espírito para a matéria, ele ganha complexidade. É isso que nos traz o ensinamento no livro de Gênesis, de que o mundo foi criado em 6 dias. Existe uma ordem pelo qual deverá perpassar, e a ordem que traz o livro de Gênesis é a mesma ordem que nós encontraremos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. À medida que ganha complexidade, até que ponto pode ganhar complexidade?
Nós iremos compreender, veremos mais para frente, até nos tornarmos espíritos puros, como nos explica a doutrina espírita. Essa palavra nós veremos um pouco mais à frente, Elohim. Mas apenas para trazer o sentido do porquê de 6 dias. Não são 6 dias propriamente dito. Não são 6 fases, pois nós falamos do universo. Mas nós estamos tratando da complexidade da evolução espiritual. Elohim é o nome, Bereshit bara Elohim, é o nome pelo qual é usado na tradição judaica. Nós possuímos 72 nomes para Deus. Um único Deus. Toda a Torá se apoia na filosofia da qual nós falamos desse primeiro versículo, mas existe um versículo chave. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ouça Israel, Deus é eterno, Deus é único, Deus é único. Só um Deus. Então nós encontraremos 72 nomes para Deus durante o Velho Testamento. Cada um desses nomes, nós continuaremos daqui a pouco. 10 minutos? Cada um desses nomes, ele é utilizado dentro dessa simbologia do conhecimento da sabedoria do povo hebreu para representar diferentes facetas. Então, Elohim, ele representa justiça. Justiça, o atributo da justiça. E nós veremos no capítulo 2, versículo 4, aonde assim está escrito: Vayetzer Adonai Elohim. Vayetzer, Deus criou o homem, mas esse Vayetzer desenhou. Nós falaremos um pouquinho mais à frente sobre isso. Planejou o homem. Adonai é um dos 72 nomes de Deus. Elohim, outro dos 72. E o que significa Adonai? Misericórdia. Daí então nós vemos no livro de Gênesis, quando o homem é criado, que não existirá justiça sem misericórdia, e misericórdia sem justiça. Nós vemos outro versículo, Yehior, seja feita a luz. E Deus viu que a luz era boa. Essa luz que trata o livro de Gênesis, seria a luz física? É lançado os princípios das leis divinas. E a luz era boa. Se os atributos, todo autor imprime em suas obras seus atributos, suas qualidades, não seria óbvio que com os atributos que nos traz a doutrina espírita e filosoficamente alcançamos no livro de Gênesis, não seria óbvio que tudo que Deus cria é bom? Daí é dado a possibilidade de caminhar para a boa luz, ou nos afastar para a escuridão. Como nos diz Allan Kardec, o que é o que é o mal? A ausência do bem. O que é o frio? A ausência do calor. O que é a escuridão? A ausência da luz. Cabe a cada um de nós procurar compreender as leis divinas das quais é estabelecida através desse versículo, nessa representação espiritual da criação dos mundos, para que nós possamos caminhar a boa luz ou nos afastar para a escuridão. Era tarde, era manhã, dia 1. É muito interessante esse versículo. Porque a noite e o dia são criados ao mesmo tempo. No mesmo versículo. E depois está escrito segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Mas aqui não está primeiro dia. Está escrito dia 1. Então é interessante que no livro Zohar, que é contemporâneo a Jesus, é o livro base da Kabbalah, e no Talmud Yerushalmi, nos traz a explicação de que dentro desse versículo se compreende já há 2000 anos atrás que a Terra é redonda. Então, enquanto de um lado é feita o dia, do outro lado necessariamente haveria noite. E esse versículo ele é tão interessante que ele seria trazido na região de Andaluzia, na Península Ibérica, atual Espanha, pela grande concentração de sábios, a maior
concentração de filósofos, como nós citamos Maimônides, que também traz esse versículo, ressuscita no livro Guia dos Perplexos, e outro grande sábio que se chama Ibn Ezra. Eles trouxeram no século XI, XII e XIII, e esse conceito será aproveitado por Dom Henrique de Sagres, que no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é escolhido por Jesus como Hiler, que dissemos também, é chamado de Hiler. Ele irá reencarnar e se utilizará desses conhecimentos que Dom João I, o pai de Dom Henrique de Sagres, quando inicia o processo onde os mouros vêm trazer a unificação de uma única religião, e começam então as perseguições pelos mouros na região de Andaluzia. Lá então esses judeus são trazidos por Dom João I, e Dom Henrique de Sagres se utiliza desse conhecimento, como por exemplo para o distanciamento da Ursa Maior na construção eu esqueci o nome daquele instrumento de navegação. Isso daí. Esse conhecimento vai ser utilizado em função desse versículo da Torá. Esses grandes pensadores, eles trazem esse conhecimento que se encontra no primeiro livro de Gênesis, em germe, como filosofia, ciência e religião, atrelados em um versículo, e será utilizado pelo próprio Cristo para o movimento das grandes navegações e para o transplantar da árvore do Evangelho para o nosso Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É muito interessante esse versículo, e como... Ainda tem tempo? Vai ter que falar. Depois, nós caminhamos para o 7º dia. Deus descansou. Mas Jesus não disse: eu e meu Pai nunca cessamos de trabalhar? Seria um contrassenso? Retomando a lógica do Talmud, que às vezes ideias que se chocam levam a um mesmo ideal, nós veremos aqui uma lei de descanso universal. Pois a tradição hebraica diz que você não irá trabalhar no 7º dia, seus escravos não irão trabalhar, seus filhos não irão trabalhar, seus animais não irão trabalhar, sua terra no 7º ano não poderá ser plantada. Então nós vemos aqui, quando por exemplo nos deparamos nas galeras, os escravos romanos que possuíam não mais de 3 meses de vida, nós vemos uma lei de descanso universal. Nós vemos aqui uma lei que abrange aos animais, uma lei de proteção aos animais. Nós vemos a primeira lei trabalhista do planeta. Nós vemos o que nos traz o Livro dos Espíritos, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho. Não é uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo, e também é necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças, não obstante. Deus dá liberdade ao homem. Daí então, nós compreendemos o que nos traz Kardec, em estado de germe, mas como lei de justiça, como nos explicou Emmanuel, para toda a humanidade. Aplainar o caminho dos homens para a justiça. Vamos encerrar, daqui a pouco a gente continua. Tem só os nossos capítulos, né?